O ferreiro responde apenas a Deus, pois suas mãos repararam seu corpo. Robert Bumaro. O universo SCP é cheio de incontáveis objetos, criaturas e fenômenos anômalos. Então, é simplesmente lógico pensar que também existam religiões e organizações baseadas em volta desses estranhos e inexplicáveis fenômenos. Enquanto a maioria das religiões se foca na ideia de uma ou mais divindades e no seu papel na vida e na pós-vida da humanidade, a Igreja do Deus Quebrado acredita em uma perspectiva bem diferente. Uma vez que o universo da Fundação SCP não tem um cânone, fica bastante difícil você compreender todas as suas histórias, mas é divertido tentar criar uma lógica para esse universo ficcional. Muitos já conhecem a Fundação SCP, uma fundação responsável por conter diversas entidades anômalas em prol da proteção da humanidade. Além da Fundação SCP, existem diversas outras instituições e grupos neste universo. Um dos mais famosos é conhecido como The Church of Broken God, a Igreja do Deus Quebrado. A Igreja do Deus Quebrado é uma organização anômala religiosa que adora a mecanização e acredita que a carne e a vida são inerentemente doídas ou quebradas. Embora suas origens sejam desconhecidas, os artefatos relacionados com o Deus Quebrado foram recuperados de escavações arqueológicas que remontam ao período clássico grego, e a dogma da Igreja afirma que a sua existência é anterior à vida na Terra. A sua teologia central é que a sua divindade foi dispersa, quebrada e tornada inerte. A Igreja do Deus Quebrado é um culto religioso que acredita na superioridade das máquinas e na fraqueza da carne e do sangue naturais. E eles são um dos principais antagonistas da Fundação SCP. Para explicar o que aconteceu com Mecane e por que eles desejam reconstruí-lo, temos que voltar para suas crenças sobre a origem da vida. No início, haviam dois deuses: Mecane, o deus do metal, máquinas e inteligência, e Yaldabaoth, a deusa da carne e dos instintos animais. É dito que Yaldabaoth é responsável por criar a humanidade, dando-lhe sua forma e seus instintos. Mas foi Mecane o responsável por nos dar nosso intelecto. Com o tempo, a humanidade progrediu continuamente, criando maravilhas cada vez mais tecnológicas e se tornando mais e mais civilizada. Isso agradou Mecane, mas desagradou Yaldabaoth, já que a humanidade descartava seus instintos animais básicos. Yaldabaoth então se voltou contra a humanidade, desejando que eles voltassem a ser os animais selvagens que havia criado. Mas Mecane agiu para detê-la. Sabendo que a batalha contínua entre os dois deuses causaria terríveis consequências, Mecane se sacrificou, dividindo seu próprio corpo para então usá-lo como uma imensa jaula. O corpo de Mecane prendeu Yaldabaoth, silenciando assim ambas as divindades. Porém, com o passar do tempo, pedaços do corpo de Mecane começaram a se espalhar pela terra e, da mesma forma, fragmentos de Yaldabaoth começaram a sair da jaula. Os seguidores de Mecane começaram então a espalhar sua religião e partiram em busca dos pedaços de Mecane. Eles tinham dois objetivos primários. O primeiro é de reformar Mecane, o Deus Quebrado, e o segundo é o de se opor aos seguidores de Yaldabaoth, conhecidos como Sarkics.
os Sarkics merecem seu próprio vídeo para contar a sua história, que é ainda mais confusa que a da Igreja do Deus Quebrado. Em resumo, podemos comentar que eles acreditam na alteração das formas humanas para alcançar a divindade. Praticam sacrifícios humanos, rituais canibalísticos e a adoração das doenças. A distinção entre os dois cultos é óbvia, com os Mechanites acreditando que eles precisam se livrar da natureza humana através da tecnologia para assim alcançar a perfeição, enquanto os Sarkics acreditam no oposto, que a Terra e a humanidade precisam abraçar sua natureza humana básica, evitando a moralidade objetiva. Acredita-se que os Sarkics desejam preparar o planeta para o retorno inevitável de Yaldabaoth, e a sua esperança primária de conseguir isso é usando o SCP-610, conhecido como a Morte Vermelha ou a Carne que Odeia. Eu já criei um vídeo específico falando sobre as características de SCP-610. Deixado sem controle, o SCP-610 iria facilmente se espalhar pelo planeta. No entanto, a Fundação SCP, a Igreja do Deus Quebrado e outras organizações conseguiram mantê-lo contido até agora. Por meio do uso da tecnologia, muitas vezes anômala, os seguidores da Igreja procuram reunir os componentes do corpo de Deus, permitindo assim ao divino utilizar uma forma física e ocasionando algum tipo de apoteose tecno-orgânica. Vários objetos SCP já foram atribuídos a esse grupo desde a sua descoberta. A Igreja do Deus Quebrado é dividida em 3 facções. A mais conhecida é mantida por Sua Santidade Robert Bumaru, construtor do Deus Quebrado. A segunda é a Igreja Ortodoxa de Cogworth, e a terceira, a Igreja do Maxwellismo. O atual líder da denominação mais antiga existente da Igreja Quebrada é um indivíduo identificado em registros como Sua Santidade Robert Bumaru, construtor do Deus Quebrado, que aparentemente ganhou o título em 1946. Os registros nacionalistas espanhóis de 1938 mencionam um mecânico civil de nome Humberto Bumaru, que recebeu várias citações governamentais por milagrosas façanhas de engenharia e reparo mecânico a serviço do Estado. Se este é ou não o mesmo indivíduo, o seu paradeiro durante a Segunda Guerra Mundial é desconhecido. A Igreja Ortodoxa de Cogworth defende uma forma de iconografia religiosa literal conhecida como padronização, pelo qual os adeptos se submetem a aprimoramentos mecânicos anômalos com o objetivo declarado de se refazerem à imagem ou plano de sua divindade. Devido à extensão de seu aumento mecânico, os membros dessa seita frequentemente emitem sons audíveis de tic-tac ou batidas, e têm sido chamados depreciativamente de tickers pelos membros das outras 2 seitas. A Cogworth Orthodoxy deliberadamente adere às normas tecnológicas do final da Revolução Industrial e considera a produção em massa de máquinas analógicas movidas a vapor e mecânicas como uma forma de oração. A doutrina da ortodoxia é altamente centralizada e regulada por um grupo de composição desconhecida, conhecida como patriarcas. Este órgão emite ordens de produção detalhadas e documentos de design que constituem o núcleo da escrita sagrada extremamente extensa do grupo. A crença ortodoxa condena o uso de dispositivos eletrônicos ou digitais e vê o compartilhamento distribuído de informações e a descentralização como o equivalente à dissolução do conhecimento divino. A Igreja do Maxwellismo representa um meio de culto modernizado, baseado em computação e rede. Não se conhece a existência de nenhum corpo central e organizador dessa igreja. No entanto, entrevistas e vigilância secreta determinaram que todas as células conhecidas estão em contato regular umas com as outras e são capazes de coordenação. Os maxwellistas favorecem a modificação corporal em pequena escala por meio do uso da cibernética avançada e aprimoramento de órgãos. Embora membros artificiais ou esqueletos reforçados tenham sido observados, os implantes maxwellistas se concentram principalmente na comunicação, armazenamento de dados, recursos de rede e aprimoramento sensorial.
A doutrina maxwellista interpreta o Deus quebrado como uma divindade fragmentada, que existe como dados díspares presentes na tecnologia conectada e no zeitgeist cultural da era digital. Os adoradores se aproximam do divino, abraçando suas características únicas e compartilhando seu conhecimento e capacidade para o bem da igreja coletiva. Ao conectar todas as mentes por meio de redes de computadores, eles acreditam que a sua divindade poderá ser recompilada, como a vontade agregada da humanidade. Devido ao uso do ruído do ventilador do computador como um auxílio meditativo, os membros são frequentemente chamados de Hummers, pelos membros das outras duas facções. Status atual. A Igreja do Deus Quebrado tem uma estimativa de 300 mil membros até hoje. Há um aumento de famílias de religiões mistas, já que o maxwellismo busca evangelizar as novas gerações usando a mídia popular e a internet, tornando-as a ameaça mais importante à normalidade entre os membros da Igreja, apesar da relativa falta de poder militar em comparação com as outras duas denominações. As operações atuais da Igreja giram em torno da recuperação de uma ilha na costa da Grécia, e as razões para esse interesse são atualmente desconhecidas. Dado a natureza fragmentada da Igreja do Deus Quebrado, é difícil determinar um cronograma claro de eventos envolvendo a Igreja. Informações contraditórias sobre suas origens, doutrinas primárias, figuras importantes e desenvolvimento histórico são coletadas em cada ataque às células hostis. O reconhecimento retroativo de cultos não relacionados como predecessores da Igreja representa um problema significativo para os historiadores da Fundação. A individualidade é o sistema de arquivos por meio do qual nosso Senhor é compilado. Palavras do Profeta.txt